Muito bem, senhores. Hoje vou falar sobre as crianças e o uso de telas. Muitas pessoas me perguntam, eu sendo oftalmologista, né, qual que é a recomendação atual sobre a exposição de telas em crianças. Esse é um assunto novo. Antigamente, quando eu era criança, antigamente, raras eram as casas que tinham um computador. Geralmente tinha uma televisão, mas TV e computador era raro. Hoje em dia, a gente tem mais telas do que pessoas nas casas. O excesso de exposição às telas, então, tem sido um tema importante e recorrente, né? Então, as pessoas têm ficado preocupadas sobre o excesso de telas, né? Excesso de exposição às telas. Então, tem muito fake news e tem algumas coisas que a gente já sabe. É claro que a medicina, a ciência está sempre evoluindo. Então, à medida que a gente for sabendo mais, a gente vai poder falar com mais segurança. Ainda é recente essa questão do excesso de exposição às telas, né? Então, nós não sabemos tudo o que pode acontecer. Nesses casos, é sempre melhor a gente ser mais comedido, né? Não ser intempestivo, do que depois colher algum fruto indesejado. O que eu vou fazer agora, então, é um apanhado do que fala sobre isso a Academia Americana de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, qual é o problema? Qual é o problema de deixar as crianças com uso ilimitado de telas? Bom, várias coisas têm sido apontadas, né? Desde problemas de desenvolvimento, problemas na fala, impulsividade, questão de obesidade, ansiedade, problemas de aprendizado vários, né? Eu vou deixar para vocês uma lista que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez com todos os problemas relacionados ao excesso de tela, porque não é só nos olhos, né? Teve uma pesquisa que saiu no Canadá, que foi feita entre pré-escolares, que as crianças que ficaram mais do que 2 horas de tela todos os dias tiveram 8 vezes mais chance de ter TDAH do que as crianças que não ficaram. Além de todos esses problemas relacionados com a saúde física e mental, nós temos que lembrar que, junto das telas, geralmente vem também o uso do fone de ouvido. O fone de ouvido, se ele tiver com volume muito alto, ele pode causar um trauma acústico. Esse trauma acústico pode levar a uma lesão que é irreversível, ou seja, aquele trauma acústico repetitivo, todo dia, ouvindo música alta, com o tempo vai lesionando o ouvido e a criança pode ficar com uma surdez mesmo por conta disso. É sempre importante checar, então, qual é o volume que a criança está usando no fone de ouvido. A criança escuta muito bem, muito melhor que a gente, e não precisa escutar música alta. De preferência, não usar o fone de ouvido. Quando a gente fala de tela também, a gente tem que lembrar que a tela em si, ela não é nada, né? A tela sempre, muitas vezes, está conectado com a internet. A internet já oferece riscos que a gente não pode esquecer, de conteúdo, de segurança e de privacidade. A criança pode estar lá vendo o videozinho dela e no meio do vídeo aparece uma propaganda de alguma coisa imprópria, uma imagem que ela não precisaria estar vendo, né? Esse é o risco de conteúdo. Os riscos de segurança envolvem o cyberbullying, né? Ser abusada através da internet. O risco de conteúdo também envolve a questão de fake news e daquelas bolhas que a gente pode se imergir. Problemas de segurança, como expor o endereço, informações da família, podem acontecer. E tem a questão da privacidade também. Agora vamos falar o que todo mundo quer saber. Quanto tempo eu posso deixar o meu filho usando as telas? Olha, a recomendação é a seguinte: até 1 ano de idade, o tempo é zero. Não deve assistir nada nas telas. Até 2 anos de idade, a recomendação é evitar a exposição às telas. A Academia Americana permite, por exemplo, fazer um Skype ou mostrar alguém, sempre falando com outra pessoa, se for ocasional. Entre 2 a 5 anos, você pode deixar até 1 hora por dia
com supervisão de um adulto. Acima de 6 anos, as entidades divergem um pouco. Eu vou falar para vocês o que eu acho que é o mais razoável. Nessa idade, a criança já tem mais maturidade e os pais conseguem, conversando com ela, entender que tanto de maturidade que ela tem, o que ela está assistindo, e aí você pode negociar um plano que fique bem para a família. Cada família tem uma necessidade especial, e aí cabe aos pais a ajudar a determinar isso daí. Agora eu vou dar umas dicas que também são as recomendações dessas entidades que eu mencionei. Número 1. Vai fazer uma refeição ou um passeio em família? Desliguem as telas. Se você é o pai ou o cuidador, aprenda a usar os controles parentais, que são aqueles controles que a gente coloca para proteger a criança de assistir coisas inadequadas. Quando for dormir, desligue o celular, a TV, as telas, 30 a 60 minutos antes da hora de dormir. E, finalmente, evite usar as telas como uma recompensa para acalmar a criança. Às vezes a criança está nervosa, está dando uma birra, e aí a gente, para distrair ela, usa a tela para acalmar. Isso aí realmente deve ser evitado, porque a tela se torna uma recompensa. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão da luz azul. Onde tem essa luz azul? Todos os computadores, TV de LED, as telas em geral, né, de celular, elas emitem uma quantidade de luz azul muito maior do que o que nós encontramos na natureza. O nosso olho não é acostumado com essa luz. Então, postulou-se que essa luz poderia causar alguma alteração no nosso organismo. Na verdade, já existem realmente trabalhos mostrando que o excesso de exposição à luz azul pode mudar a secreção de melatonina, que é o famoso hormônio do sono. Ajuda a regular o sono e você tem uma boa noite de sono. Isso já é comprovado. Então, o pessoal criou um antirreflexo, que é uma película que é adesivada, que é colocada na frente da lente de um óculos, que pode ter grau ou não, né? Essa película, ela tem um filtro de luz azul. Esse filtro de luz azul, ele dá na lente um halo azulado ou meio arroxeado. Agora, não é comprovado que esse filtro de luz azul, que ele proteja os olhos de alguma doença. Isso é mais uma sensibilidade. Tem pessoas que não têm grau nenhum e usam óculos com filtro de luz azul porque sente mais confortável. Tem pessoas que não vê diferença. Então é meio que aquela pessoa que toma vinho, né? Uma pessoa toma um vinho e pode sentir que esse é bem diferente desse outro e ver os detalhes. Tem pessoa que acha que é tudo igual. Então, o que é importante você saber? Usar o filtro de luz azul não é uma recomendação oficial. Inclusive, a Academia Americana de Oftalmologia, no site dela, não recomenda o uso de filtro de luz azul oficialmente. E também é importante você saber o seguinte: o uso do filtro não substitui as suas boas práticas de parcimônia e comedimento com o uso das telas. Então, só porque a criança tem um filtro, usa um óculos com filtro de luz azul, não quer dizer que ela pode ficar exposta a telas de modo ilimitado. Esse filtro de luz azul, ele é mais direcionado para aquelas pessoas que vão trabalhar direto com o computador, igual eu falei, tá? Mas não é obrigatório você colocar nos óculos. Agora, algum tipo de antirreflexo, sim, é importante colocar, mas não precisa ser esse que tem o filtro de luz azul. E certamente você não precisa comprar um óculos com filtro de luz azul para o seu filho usar durante a aula no computador. Concluindo, as telas estão aqui para ficar e elas oferecem muitos benefícios. Gostaria de estimular os pais a serem mais proativos na proteção da saúde visual dos seus filhos, porque protegendo eles das telas, a gente protege não só da parte ocular, mas também de todo o desenvolvimento da criança. Uma relação sadia com as telas é possível com cuidado e principalmente com consistência. E, é claro, com os pais dando o exemplo. Obrigado por me acompanhar até aqui e vejo vocês numa próxima oportunidade.